Olá pessoal, aqui é o Roberto Zabel e dando sequência a este programa de conversa sobre gestão, vamos falar sobre os ciclos de vida das empresas e por que conhecer esse assunto é importante para o desenvolvimento da nossa capacidade de entender e conduzir negócios. Uma empresa é um ser vivo, um sistema que respira, que cresce, muda e responde a uma variedade de fatores externos. Todas as empresas, não importa o tamanho, idade ou tipo, têm um DNA característico, o código genético interno, que carrega todas as informações sobre como o negócio vai se parecer e funcionar. Como já falamos em vídeos anteriores, o propósito ou a razão de existir define claramente o potencial de sucesso de qualquer organização. E o DNA está voltado a realizar esse propósito. Quanto mais saudável for esse DNA, melhor será o embrião desse organismo, desse sistema de criação de valor. E aqui não estou falando só da nobreza do propósito, mas um propósito que se converta numa proposta de valor realizável, ou seja, com pé e cabeça, voltado a ter o cliente como foco de atenção fundamental. Depois vem a possibilidade de executar essa proposta através de um sistema produtivo eficaz e eficiente, mas que responda às mudanças necessárias, gerando os recursos para sustentar as operações e fazer a empresa crescer ao longo do tempo. Tudo isso alimentado por um modelo de gestão e liderança que envolvam verdadeiramente as pessoas no propósito fundamental e que melhore suas vidas, tanto quanto irá melhorar a vida dos clientes ao lhes oferecer uma experiência valiosa, trazendo-os sempre mais próximos da empresa. Vamos ver como isso, que é muito legal de se falar na teoria, acontece ou deveria acontecer na prática. As diversas fases de desenvolvimento desse organismo vivo chamado de empresa, empreendimento ou negócio, normalmente tem um ciclo com 5 fases mais ou menos distintas, porque na realidade elas muitas vezes se confundem e se intercalam e não tem uma fronteira clara a separando. Esse assunto não é só interessante e envolvente, mas também muito importante, porque cada uma das fases precisa de uma característica de gestão e um tipo diferente de gestor para levar adiante o que é necessário ser feito. Vamos falar sobre cada uma dessas fases, mas para quem quer se aprofundar no tema, eu recomendo o trabalho do pesquisador de gestão chamado Itzhak Adizes, em cujo livro Os Ciclos de Vidas das Organizações, essas ideias são exploradas de forma realmente brilhante. Existem muitos outros estudiosos sobre as etapas de desenvolvimento de um empreendimento e com variações de nomenclatura entre eles. As 5 etapas são mais ou menos as mesmas e são definidas como, primeiro, startup, que tem muitas características semelhantes de um bebê que nasce como um DNA próprio e que precisa de muitos cuidados para se tornar um organismo saudável e poder enfrentar os desafios que terá pela frente. A mortalidade infantil no mundo dos negócios é grande e por melhor que seja o DNA, se quem cuida desse bebê não tiver as competências mínimas de gestão e liderança à disposição e a energia certas para fazer acontecer, vai sucumbir com a sua criação. A segunda etapa desse ciclo, admitindo-se que a empresa ainda muito jovem tenha sobrevivido à etapa inicial, normalmente chama-se crescimento. Nessa fase o empreendimento já demonstra condições de entregar a sua proposta de valor, que aparentemente é capaz de criar uma base crescente e relativamente sólida de clientes. O foco aqui é produzir para atender a demanda que pode se acelerar rapidamente. As dificuldades começam realmente a aparecer e são relacionadas à falta de caixa para poder adquirir os insumos necessários e pagar as despesas crescentes nessa etapa do ciclo de vida. Ainda nessa etapa, outro grande problema é a necessidade do fundador se desdobrar em vender, produzir e dar conta da complexidade crescente de administrar o seu negócio. Provavelmente, ele que queria ter liberdade e ser o dono do próprio nariz, torna-se o trabalhador mais incansável da empresa e ainda não vê a cor do dinheiro se esse era o seu propósito original.
Pessoal, no próximo vídeo vamos olhar as próximas etapas desse ciclo que todas as empresas, de uma forma ou de outra, têm que vivenciar. Até lá!